Bom dia. Um dia, um sábado, feliz. Bom dia. Madu. Feliz. O sábado é um dia feliz. E hoje nós estamos felizes porque Nós estamos para louvar a Deus. nós viemos à igreja louvar a Deus. E por isso vamos todos louvar juntos, com muita alegria, o hino Louvai-o. Louvai-o, louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Louvai-o, louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Serviu, serviu, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Serviu, serviu, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Amai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Amai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Adorai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Louvai-o, adorai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Porque o seu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Salmo 63, 3. Louvamos ao Senhor por inúmeras bênçãos e por inúmeros motivos pelos quais podemos estar gratos. Gratos porque Deus é a nossa segurança e o nosso guia. Gratos porque temos o sábado para cessar de tudo aquilo que nos ocupa todos os dias e porque podemos descansar. Gratos Gratos, porque Deus é amor. E nos ama muito. e não há nada melhor na vida do que o amor do nosso Deus. Vamos então cantar o hino Deus Sempre Me Ama. Deus sempre me ama, com amor me chama e assim me inflama do mesmo amor. Por isso canto o amor divino, será meu hino, o amor de Deus. Perdido estive, mas graça obtive, do amor que vive e faz viver. Por isso canto o amor divino, será meu hino, o amor de Deus. Enviou seu filho, prestou-me auxílio, mostrou-me o trilho que ao céu conduz. Por isso canto o amor divino, será meu hino, o amor de Deus. Jesus buscou-me, Jesus salvou-me, Ele aceitou-me com terno amor. Por isso canto o amor divino, será meu hino, o amor de Deus.
Vamos agora nos levantar para cantar o hino de invocação. Continuando neste espírito de adoração, convido todos aqueles que o possam fazer a ajoelharem-se para uma oração. Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o coração na Assembleia dos Justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Querido Deus, querido Pai, é diante de Ti que estamos, este Deus misericordioso, digno de louvor, que criaste os céus e a terra, e cada um de nós, com todo o Teu amor, que Te entregaste na pessoa de Jesus Cristo. A Ti, Senhor, louvor, a Ti queremos render toda a glória, Senhor. Por isso, Pai, suplicamos que a promessa do Teu Espírito sobre nós, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu estarias no nosso meio, se faça sentir neste momento e nesta ação. Méritos de Cristo Jesus. Amém. Agora está na hora da história das crianças. Crianças, venham para aqui. Venham todos a ouvir, é a hora. Juntos vamos descobrir lindas histórias, grandes e pequenos. Venham aprender o amor de Cristo. Venham conhecer. Venham todos a ouvir, é a hora. Juntos vamos descobrir lindas histórias. Bom dia! Bem dispostos? Então, eu quero ouvir bem bonito um feliz sábado. 1, 2, 3 e já! Muito bom. Mais ou menos, pode melhorar um pouquinho, é porque vocês ainda estão acordando, né? Dormiram bem? Sim. Hoje é um dia muito especial. Muitas crianças estão participando hoje aqui no nosso culto, porque o assunto é muito importante para as crianças. O assunto de hoje é sobre educação. Quem acha que é bem educadinho e comportado? Levanta a mãozinha. Muito bem. Vocês são sinceros, né?
Eu quero ler um texto da Bíblia hoje muito especial. Tá? Vocês vão prestar atenção e repetir comigo as palavras? Esse texto da Bíblia é uma promessa. Sabe o que é uma promessa? Quando Deus promete alguma coisa, Ele falha? Deus? Não, Deus promete e cumpre, né? E essa promessa está em Isaías 59:13. Vocês repetem comigo? Vem cá, querida, repete comigo. Ó, todo mundo. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. E grande será a paz das suas crianças. Olha que promessa linda! Que quando o Senhor ensinar os nossos filhos, vocês terão paz entre vocês. Vocês têm paz entre os amiguinhos, entre as crianças, entre os maninhos? Às vezes não, né? Pois, porque deve estar faltando, para ter paz entre as crianças, pode estar faltando alguma coisinha, né? Vamos tentar. O que foi, Patrícia? Comigo antes não? Pois, pode ser que as suas amigas não tenham algum... Ah, pois. Não concorda. É? Parvas, coisas parvas, às vezes chama-se bullying. Tem que contar para o papai e para a mamãe quando alguém fala coisas parvas para vocês, combinado? Hoje eu vou ensinar três coisas importantes que formam uma corrente. Vocês já viram uma corrente? Como é que é a corrente? Faz assim com o dedinho, ó. Fecha 2 dedinhos e fecha outros 2, ó. Assim, ó. Forma uma corrente. Encaixa um dentro do outro. Muito bem, essa é uma corrente. E a tia Lu vai mostrar aqui uma corrente importante da educação, tá? Uma das coisas importantes que formam a corrente da educação é essa aqui, olha. Quem sabe ler, me ajuda. Família. O que a família nos ensina? Quem sabe? O papá, a mamã, vovô, vovó. O que eles nos ensinam? Fala, Patrícia. Ah, pode ensinar a escrever a família? Pode. Você, linda, o que a família pode nos ensinar? A ser mais bem educados, não ser mal criados, não falar coisas parvas. A mamãe e o papai podem ensinar isso? Muito bem. Você, o que você acha que a família pode ensinar? Versículos da Bíblia. Ensinar os versículos e capítulos da Bíblia. A família pode ensinar coisas da Bíblia? Pode também. Pode ensinar o amor, pode ensinar a obediência, o papai e a mamãe podem ensinar bons hábitos, como escovar os dentes, tomar banho. Muitas coisas a família nos ensina. Então, vou fazer o primeiro pedaço da nossa corrente. Olha, como é que vai virar? Ó. Formou? O que formou? Um elo da corrente. E agora a igreja. Não, vamos para a escola. Quem vai para a escola já? Já vai para a escola? O que você está aprendendo na escola, Kika? O que você aprende lá? Hã? A escrever, a pintar. Quem está aprendendo as cores na escola? As cores já aprenderam. Quem está aprendendo os números na escola? Quem está aprendendo as palavras na escola? Quem está aprendendo sobre a natureza na escola? Nossa, quanta coisa que a gente aprende na escola. A escola é importante para a nossa educação, sim ou não? Sim. Posso montar mais um elo da corrente? Ó, vou montar mais um elo da corrente. Olha, aqui a escola. Olha, está ficando uma corrente. Ó, que importante, né? Agora, a igreja. O que a gente aprende na igreja, Patrícia? Louvar a Deus? A o quê? A portar bem na igreja, a gente aprende, que bom, a ficar, ó que a gente tem que aprender a ficar quietinho. Essa caixa aqui ajuda a gente a aprender a ficar quietinho. Como chama essa caixa? A caixa do kit do... Quem sabe? Kit do silêncio. Aqui dentro tem um kit
Para quem não consegue ficar muito quietinho na igreja, pode ficar desenhando, fazendo alguma coisa do que o pastor está falando, tá bom? Pode pegar um kit do silêncio, quem precisa ficar quietinho na igreja. Mas a igreja ensina a gente a ficar quietinho, a louvar a Deus. O que mais que a gente aprende na igreja? Quem não falou ainda? O que, Kika, que a gente aprende na igreja? Aprende a cantar? A louvar? A orar? Quanta coisa importante. Daqui a pouco o pastor vai ensinar mais coisas importantes que a gente tem que aprender na igreja. Vamos fazer outro elo? Vamos? Olha aqui. O que formou? O que formou? Uma corrente da educação. Se eu partir alguma coisa aqui, por exemplo, se eu tirar aqui a família não está fazendo o papel dela da educação, e aí eu vou rasgar esse elo. O que aconteceu com a minha corrente? Rasgou, quebrou minha corrente. Então, crianças, nós vamos pedir para Jesus nos ajudar a ter todos os pedaços importantes da nossa corrente da educação. Não faltar nada para a gente. Por isso, a tia Lu fez aqui, olha, um kit da corrente da educação para vocês pintarem. Quem gosta de pintar? Muito bom. Vocês vão fazer isso junto com a ajuda do papai e da mamãe. Vão recortar e depois vão fazer uma corrente para pôr lá na casa de vocês num lugar bem visível. Combinado? Posso contar com vocês? Quem depois, no final, vai passar aqui e pegar, então, um kit da corrente da educação. Vamos orar? Posição de oração. Fechem os olhinhos. Repitam comigo. Querido Jesus, ajuda a nossa família a nos educar. Querido Jesus, ajuda a igreja, aos professores, aos monitores e ao pastor, a todos nos ensinarem a te louvar e te adorar. Muito bem. E agora também, querido Jesus, nos ajude a aprendermos somente o que é bom nas nossas escolas. Ajuda-nos a sermos obedientes a Ti. Em todo o tempo. Amém. Muito bem. Podem vir buscar. Quem precisa do kit do silêncio?
Um, dois. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Foi ali, bem junto à fonte, que a mulher apareceu. Ela estava em ruínas, por pecar chorou, sofreu. Encontrou o Mestre, ele a viu e a perdoou, deu-lhe desta água viva e ela aceitou. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Que bonito momento de introdução à mensagem desta manhã. Bom dia, Igreja. Temos razões para estarmos felizes porque estamos aqui com a ajuda do Senhor. Ele nos trouxe à sua casa para adorar, para podermos também ouvir a sua palavra. E como já foi dito, hoje é um dia especial. A Igreja comemora hoje o Dia da Educação. Já tivemos uma boa explicação daquilo que é a educação. E a educação adventista tem este objetivo de educar e ensinar valores. Este é um papel que cabe às três vertentes daquilo que é a educação. Para a Igreja Adventista, educar não é somente um conjunto de conhecimentos académicos ou conhecimentos práticos. A educação adventista é muito mais do que isso.
para a Igreja Adventista, a educação é uma doutrina. É uma doutrina. E é interessante que, quando nós vemos a definição de educação no dicionário, ela diz-nos que ensinar também pode ser ensinar uma doutrina. E fala-nos que é transmitir experiência, princípios, valores ou normas de conduta. E isso é o que nós acreditamos que é o nosso papel como igreja. Um papel que não é de hoje, é um papel que Deus tem transmitido a pais, a educadores e também à igreja desde sempre. Se nós virmos, nós temos logo no início, nos primeiros capítulos da Bíblia, logo, esse princípio de educação, de transmissão de valores através de Noé e dos seus filhos, e dos seus 3 filhos. Nós vemos um pai no meio de uma geração, ou seja, de um ambiente que não era o mais propício para a educação e, apesar disso, aquele pai, aquela mãe, conseguem transmitir valores, conseguem transmitir princípios àqueles 3 filhos, de tal forma que eles também conseguem transmitir esses valores às pessoas por quem se apaixonaram, às suas mulheres, e elas vão captar esses valores e vão receber esses valores e podem também entrar na arca com Noé e com, portanto, a sua esposa. E são estas 8 pessoas que também terão recebido esses mesmos valores de Deus, ou seja, representando aqui a igreja. Deus transmitiu esses valores a Noé e transmitiu aos seus filhos, às suas noras, à sua esposa. E foi também, e eles também transmitiram esses valores a outros, e esses princípios. Não foram muito atendidos, não é? Foram só as esposas de Noé, para além dos filhos de Noé. Mas não foi só uma transmissão de um conceito. Reparem que Noé vai também colocar os seus filhos a trabalharem com ele naquela arca, a preparar aquela arca. E isso, possivelmente, foi o que os capacitou para aquilo que depois nós vemos acontecer após o dilúvio. Eles tiveram que construir as suas casas, eles tiveram que continuar a sua vida, tiveram que criar, tiveram que pôr mãos na massa, pôr em prática aquilo que aprenderam na vida prática, mas também dos conceitos de Deus. Mais à frente nós temos a importância também de Moisés e aquilo que foram não só os conhecimentos transmitidos pela sua mãe na primeira infância, e aqui vemos a importância dos valores e dos princípios que são transmitidos na infância. Noé, e eu estou a dar-lhe com Noé, Moisés, ele vai receber esses valores da sua mãe, que o criou nos primeiros anos, depois vai receber conhecimentos de liderança na corte do rei, conhecimentos acerca de outros conceitos que aquela sociedade já tinha, portanto, aquela sociedade egípcia já tinha, e esses valores vão fazer com que Deus o use de uma maneira extraordinária depois como líder de um povo e a condução de uma igreja que é aquela que ele vai conduzir no deserto. Temos também Sansão. Sansão, ele vai ter também este tríplice conceito, estes 3 fundamentos: família, igreja
e também a escola, porque nós vemos Sansão, portanto, a ser influenciado, por um lado, por aquilo que o envolvia, pelo seu ambiente, pelos conceitos que eram transmitidos na sua sociedade, mas a sua mãe começa, ainda antes dele nascer, já a transmitir-lhe outros valores, outros princípios, que o vão acompanhar depois para o final da sua vida e a transformação que Sansão teve através da sua relação com Deus e com a Igreja. Depois temos a menina cativa. Esse é um exemplo extraordinário e as nossas crianças conhecem muito bem daquela menina, não é? Que foi levada para outro país e essa menina, chamada a menina cativa, naquele país dá um extraordinário testemunho daquilo que aprendeu na escola sabatina infantil, com os seus papás também, e ela vai, portanto, transmitir esses valores, esses princípios a outros, e esses valores são depois captados, tais eram esses valores, que esses valores vão ser absorvidos por as pessoas que estão com ela, e vão acreditar que quando ela diz que há um profeta lá em Samaria que poderia curar a doença daquela pessoa para quem ela estava a trabalhar, essa pessoa vai acreditar nisso e até o rei daquele país acredita nisso e envia o seu oficial a Samaria para que aprendesse mais acerca de Deus. Bom, é uma história extraordinária que todos nós conhecemos. Depois temos no livro de Crónicas e no livro de Reis, vemos que há a escola dos profetas para aprofundar aqueles conceitos e valores que deviam ser transmitidos, portanto, aos filhos dos profetas. Vemos também aquilo que é a família de vários reis, e reparem que não é por acaso que quando se menciona e fez o que era reto aos olhos de Deus, conforme Davi, seu pai, reparem onde é que ele está a ir buscar os valores, à família, à descendência. Mas por outro lado também há outros que dizem o quê? Era filha que era de não sei quem e do outro, e fez tudo o que era mau, conforme ao seu pai. Já reparam nisso? Portanto, como a família tem um papel tão importante. Educação não é só, portanto, os ensinos que se transmitem na escola, o da sociedade, o da igreja, mas é também aquilo que aprendemos, e a base da primeira educação é a família. A família não pode, de maneira alguma, demitir-se da sua função de educar e de transmissão de valores. Lembram-se que eu já vos contei aqui que o meu pai, pela minha curiosidade, ele, quando ia fazer alguma coisa, sempre me dava a possibilidade de eu ver como é que ele fazia, para eu depois não ir fazer nenhuma patifaria, não é? Mas, conforme eu fui crescendo, o meu pai também me responsabilizou por algumas coisas que ele viu que eu era capaz já de fazer. E isso foi importante, muito importante, para o desenvolvimento de aptidões que eu fui adquirindo. É interessante que uma das coisas que o meu pai me deu a fazer foi, assim que ele soube a minha nota da disciplina, naquela altura chamava-se trabalhos oficinais, eu tinha montado todo um sistema de eletricidade em trabalhos oficinais, na disciplina de trabalhos oficinais, tinha feito um sistema com campainha, com uma luz de escada, com uma tomada,
e tinha criado todo aquele sistema. Então o meu pai tinha construído um anexo lá em casa e ele disse assim, então vais ser tu que vais fazer a instalação do anexo. E ele não estava lá de roda de mim, só me perguntou como é que vais fazer. Vou começar pelas ligações e só ligo tudo no final. No final ligo tudo. Ok, muito bem. Então, eu fui fazendo toda aquela estrutura e o meu pai de vez em quando passava lá. Então, como é que está a correr o trabalho? Como é que as coisas estão a correr? Estão a correr bem, pai. E via-me animado e viu que aquilo funcionou. Depois, a seguir, foi preciso fazer outra instalação lá em casa. Lá estava ele a pedir-me para eu fazer essa instalação. Isso ajudou-me a desenvolver algumas capacidades. Também, a nível da forma como eu lidava com o dinheiro, a maneira como ele me foi transmitindo também isso. Foi muito, muito importante. Não admira que a Igreja veja na educação das nossas crianças algo de muito importante, começando desde as classes infantis, passando pelas classes juvenis, adolescentes e jovens e, portanto, também através das escolas. Eu não sei se alguns dos irmãos viram e dos nossos amigos viram, mas um jornalista perguntava a um pastor adventista se a igreja era igreja, porque é que precisava de escolas, porque é que precisava de hospitais. Porque nós, como igreja, estamos a transmitir conceitos que acreditamos que só podem ser transmitidos corretamente através da família, através da igreja e através de escolas adventistas. É por isso que, quando nós não temos uma escola adventista aqui na cidade, é importante o trabalho dos pais, a transmissão de valores dos pais e por parte da Igreja tem de ser ainda mais envolvente, ou seja, eles têm que estar ainda mais envolvidos nesse trabalho e nessa obra educativa. E quando nós falamos que a educação adventista é uma educação que é uma doutrina, não é algo que, como nós vimos, que nós tenhamos inventado. Portanto, desde, como falámos, de Noé, Moisés, Sansão, a menina cativa, temos o próprio Jesus. Reparem quem é que Deus vai escolher uma mulher, uma família, para que Jesus nasça nessa família, ou seja, encarne nessa família. E não vai escolher uma mulher qualquer. Diz que ela é, portanto, bendita entre todas as mulheres. Ou seja, Deus escolheu aquela mulher, Maria, para ser a mãe de Jesus, porque sabia que Maria e José iriam dar uma educação com valores, com princípios, para além de toda a capacidade depois que o Espírito Santo iria trazer sobre Jesus, era importante que Jesus crescesse num lar em que esses princípios, esses valores educativos estivessem bem presentes. E vemos o efeito que isso teve depois, quando aos 12 anos Jesus vai ao templo, e a importância daquelas perguntas, ou seja, Jesus não se limitava a receber isso, ele questionava as coisas. E uma educação adventista não é uma educação que torna as pessoas, portanto, escravas deste ou daquele conceito, mas que coloca na criança a possibilidade dela questionar, dela inquirir acerca dos assuntos. Isso é aquilo que faz das nossas crianças diferentes,
Crianças que podem olhar para o mundo não como o padrão, mas como aquilo que elas podem ser nesse mundo. Ser locomotivas e não carruagens, como eu costumo dizer. Eu muitas vezes transmitia aos meus filhos esse conceito e dizia: ó filho, não queiras, ó filha, não queiras que ir atrás dos outros todos só porque os outros fazem. Faz com que sejam os outros a irem atrás de ti e se acreditas numa coisa, tu deves ajudar a que os outros também compreendam que esse é o melhor caminho. E quando nós olhamos para a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 22, todos nós conhecemos bem esta passagem, nós lemos o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensinar. Ensinar, transmitir experiência, como dissemos, princípios, valores, normas de conduta. É isso que é ensinar. Ensinar é alguma coisa que nós não fazemos uma vez e acabou. O ensino é alguma coisa cumulativa. O ensino é alguma coisa que nós temos de ir transmitindo constantemente. Vamos reforçando uma ideia, um conceito, e vamos transmitindo isso às crianças. E desde os primeiros anos, porque há criança, desde os primeiros anos. Como disse há pouco, mesmo antes de nascer, como aconteceu no caso de Sansão. A sua mãe, até na sua alimentação, ela já estava a cuidar de Sansão em relação àquilo que seria o seu futuro e aquilo que era o plano de Deus para Sansão. É verdade que depois Sansão escolheu outro caminho durante uma parte da sua vida, mas reparem que isso mostra que ele foi educado da forma correta. Ele foi educado no sentido de poder escolher. E quando uma criança pode escolher e é ensinada a escolher, ela pode tomar as opções por si. Ela não está somente a adquirir a fé dos seus pais, ela está a fazer uma decisão de vida quando ela é ensinada de acordo com o caminho que lhe é transmitido, o caminho em que ela deve andar. E ela depois fará a escolha. Agora, se eu tenho a responsabilidade como líder espiritual, cada um de nós como igreja tem essa responsabilidade, a família tem essa responsabilidade e os professores têm essa responsabilidade de transmitir valores que a criança olhe e diga que vale a pena seguir esse exemplo. Se a criança não vê no seu pai, na sua mãe, um exemplo, ela não sabe qual é o caminho, fica confundida com o caminho. Por exemplo, quando uma criança dá uma palmada noutra criança e vem uma mãe ou um pai e diz assim: menino, não se bate nos outros meninos. O que é que nós estamos a dizer? Então não se bate e estão-me a bater a mim? Não é? O que é que a criança vai pensar? A criança vai dizer assim: então, mas eu não posso ir e estão-me a fazer a mim, porque é que eu não posso fazer ao outro? Calem-se, não gritem. É importante nós transmitirmos valores que sejam coerentes com aquilo que nós estamos a transmitir. Porque se nós dizemos aos nossos filhos: olha, estuda a escola sabatina, tens que estudar a escola sabatina todos os dias. E depois nós estudamos à sexta-feira à pressa, à noite, o que é que nós estamos a transmitir? Portanto, nós temos que ser coerentes. Nós, pais, nós, líderes espirituais, como igreja, não podemos dizer que a igreja é um lugar
agradável, onde todos amamos a Jesus e depois fazemos coisas que não agradam a Jesus, não é? Então, com certeza, como às vezes apontar o dedo, enfim, não fazermos a coisa certa, da maneira certa, no momento certo, e tudo isso não está a ajudar a criança a tomar a decisão, porque não lhe estamos a mostrar o caminho, porque não há muitos caminhos. Esse é um conceito que não é o conceito bíblico. Este diz o caminho, porque só há um caminho. E esse caminho é apontar para Jesus como aquele que nos pode orientar e dirigir nas nossas escolhas. E nós próprios seguirmos esse caminho. Contarmos com Jesus, contarmos com os seus ensinos, para que Ele nos oriente e nos dirija na nossa vida. Andar. Andar é permanecer no caminho ao longo da vida. Porque se nós nos desviamos de um caminho, vamos perder-nos. E se nós transmitimos esse conceito a uma criança, ela percebe que há o risco de se perder quando sai de um determinado caminho. Eu lembro-me que a minha mãe levou-me no primeiro dia à escola e ela indicou-me o caminho por onde eu devia de ir. E eu fui por esse caminho. Depois percebi que os meus amigos vinham por outro caminho. E então vinham por outro caminho e eu vim por aquele atalho que os meus amigos tinham, e quando eu vinha a descer nesse caminho, que dava para um prédio, estava um senhor a uma janela e disse assim: "Oh meninos, venham cá." E eu, porque a minha mãe já me tinha dito que se alguém me chamasse eu não devia de ir, comecei a correr. Comecei a correr e aquele homem atrás de mim, a correr também. Os outros, como conheciam melhor o caminho por onde costumavam ir, conseguiram escapulir-se. Eu é que continuei com o homem atrás de mim e eu cheguei a casa e a minha mãe: "O que é que foi? O que é que foi, Daniel? O que é que foi?" Vinha um homem atrás de mim e depois ouço tocarem à porta e era o homem que estava à porta. E eu assim: "Oh mãe, é esse senhor, é esse senhor." E ele: bom, o que é que se tinha passado? Tinham roubado do estendal do senhor roupa e o senhor queria saber se tínhamos sido nós que tínhamos tirado a roupa lá do estendal. Como me viu a fugir, disse assim: se ele vai a fugir, deve de ser ele. Vou lá ver à mãe o que é que aconteceu. Portanto, eu escolhi outro caminho e, claro, apanhei um susto daqueles que ainda hoje me lembro do susto que apanhei. E ainda quando for velho. Sabem, irmãos, a nossa irmã Juvenália, que faleceu há umas semanas atrás, tive a oportunidade com a pastora Ana de irmos visitar, creio que uma semana antes dela falecer. E foi tão bom quando ouvi aquela irmã dizer, foram as últimas palavras antes de nós fazermos a oração que ela disse: "Eu vou ser adventista até morrer." Eu vou ser adventista até morrer. Impressionou-me aquelas palavras. Ela falava já com a voz muito, muito abafada, já com muita dificuldade, mas fez um esforço enorme para dizer aquelas palavras: "Eu vou ser adventista até morrer." Jesus também mostrou no seu ministério a importância do ensinar as crianças. Quando ele diz: "Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam", em Mateus 19:14. O reino dos céus permanece aos que são semelhantes a elas. Todas as coisas que não são a transmissão de valores, não são a transmissão de princípios corretos, podem impedir a criança de vir a Jesus. O nosso testemunho, a nossa maneira de agir, a nossa coerência, ela
se não existe, ela pode impedir as nossas crianças de virem a Jesus. Agora, atenção. Não pensemos, aqueles que não temos os filhos na igreja, que pode ter sido pelo nosso testemunho que isso aconteceu. Porque não houve quem tivesse melhores pais do que Adão e Eva e mesmo assim eles escolheram outro caminho. Deus deu-lhes essa hipótese. Como veem, Deus dá essa hipótese também às nossas crianças, de escolherem outro caminho. Mas se nós não lhes transmitimos essa coerência, essa experiência, sem dúvida que podemos arriscar ainda muito mais que eles não saibam escolher o caminho. Também o apóstolo Paulo dá-nos o exemplo daquilo que é a educação que os pais devem transmitir aos seus filhos. Em Efésios 6, no versículo 1 a 4, ele diz: Vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Mas não fica só por dar instruções aos filhos. Ele dá também instruções aos pais. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. No livro Profetas e Reis, no capítulo 20, a serva do Senhor, Ellen White, ela diz o seguinte: não existe uma maior responsabilidade do que aquela que é confiada aos pais e às mães ao cuidarem da educação dos seus filhos. Os pais têm de tratar com as bases dos próprios hábitos e caráter. O futuro dos seus filhos é decidido, em grande medida, pelo seu exemplo e ensino. É o exemplo, mas é também o ensino. Quando eu era bem mais pequeno, também na estatura, bem mais pequeno do que sou agora, eu era o quarto de 4 irmãos. Ou de 4 irmãos, de 5 irmãos. E tinha uma alcunha. E sabem que as crianças não gostam muito de alcunhas. Porque eu era o mais pequenino, os meus irmãos mais velhos chamavam-me o Canina. O Canina para aqui, o Canina para acolá. Eu não tinha nome, tinha alcunha. E é interessante como com os anos eu percebi alguma coisa que a minha mãe me transmitiu. E porque é que a minha mãe me falava tantas vezes da história de José? Muitas vezes eu ia ter com a minha mãe à cama e a minha mãe contava-me a história de José. E eu comecei a perceber que o José também tinha uma alcunha. Lembram-se da alcunha de José? O Sonhador Mor, não é? O Sonhador Mor. Mas isso não impediu que José se mantivesse fiel a Deus, pelos princípios e pelos valores que os seus irmãos não tinham querido adquirir e por isso puseram a alcunha ao seu irmão, mas que o seu pai tinha transmitido. Tinha transmitido aos seus irmãos, tinha transmitido também a ele. E o facto de que eles tinham recebido esses valores foi o que aconteceu. Portanto, não só com Rúben, quando eles quiseram matar o seu irmão, mas também o que eles vão pensar quando chegam ao Egito e começam a acontecer todas aquelas peripécias. Isto aconteceu-nos porque nós... Todos aqueles ensinos vieram, nós não nos comportamos bem para com o nosso irmão. Não só porque lhe pusemos uma alcunha, mas porque nós
ainda atentamos contra a sua vida. Eu dou graças a Deus que os meus irmãos não atentaram contra a minha vida. Mas sabem que o Canina, hoje, é tantas vezes solicitado pelos seus manos mais velhos. Seja para orar com eles, seja para orar por eles, seja para os ajudar a colocar dificuldades que estão a passar na sua vida, ou com os seus filhos, ou com os seus netos. E eu dou graças a Deus pela educação que essa mãe, essa Maria Júlia, me transmitiu muitas vezes na sua cama, enquanto ainda estava ali, deitada comigo, e enquanto me contava a história de José. Também no capítulo 20 de Patriarcas e Profetas é-nos dito: nós não sabemos qual será o setor onde os nossos filhos vão ser chamados a servir. Podem eles usar a sua vida no círculo familiar, podem vir a empenhar-se em ocupações comuns da vida, ou ir para terras pagãs onde serão ensinadores do Evangelho. Mas todos eles são chamados igualmente como missionários para Deus, como ministros da misericórdia para o mundo. Eles devem obter uma educação que os ajude a permanecer abnegadamente ao serviço do Mestre. Eu acredito que todos nós desejamos para as nossas crianças, quer as monitoras da escola sabatina, quer a igreja, quer cada pai, cada mãe, cada avó que aqui se encontra, cada educador, deseja para as nossas crianças que eles sejam crianças que saibam escolher o caminho, saibam tomar boas opções e possam ser usados ao serviço do Mestre em qualquer área do dever onde sejam chamados. Que Deus nos ajude como igreja, que Deus nos ajude individualmente para realizarmos esta tão grande tarefa. Amém. Agora vamos entoar o hino lado a lado. De pé, se faz favor.
irás lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro. Eu e você vamos lá, lá nas mansões celestiais. Com o mesmo espírito de reverência, oremos ao Senhor. Querido Deus, bondoso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor, e podermos louvar e engrandecer ao seu nome, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a sermos exemplos teus e que possamos, ó Pai, instruir os nossos filhos e todas as crianças que estão à nossa volta, que eles possam ser servos fiéis, Senhor, e que possam falar de Ti aonde quer que eles vão, Senhor. Que nós possamos um dia também, ó Pai, apresentar a Ti os filhos que o Senhor nos deste, ó Pai. Dá-nos um restante sábado na Tua companhia, ó Pai. É tudo que eu te peço, te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Agora iremos levantar os dízimos e as ofertas. E toda a glória, Teu é o domínio, o universo e a história. Teu é o dízimo e nossa gratidão. Somos Teus filhos, Teu é o nosso coração. E toda a glória, Teu é o domínio, o universo e a história. Teu é o dízimo e nossa gratidão. Somos Teus filhos, Teu é o nosso coração. Vamos nos levantar para a oração. Querido Deus, que estás nos altos dos céus e habitas aqui na terra entre nós. Muito obrigada por essa oportunidade de te louvar no sábado em paz e em harmonia. Muito obrigada, meu Pai, pelo sacrifício do Teu Filho para ter a salvação de graça. Obrigada, meu Pai, por tudo, pelas famílias, pelos filhos que nos destes. Obrigada que somos chamados os Teus filhos. Ajuda-nos a fazer o nosso dever como os Teus filhos.
a ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Abençoe cada mão que estendeu e doou e devolveu os dízimos. Abençoe aquelas que também que não o puderam fazer. Tu sabes os motivos. Ajuda que esses dízimos e as ofertas sejam usadas para a tua obra, para a tua vinda ser mais breve. Muito obrigada por tudo. Perdoa as nossas faltas, meu Pai, e dos nossos filhos. Ajuda-nos a apresentar-os um dia, porque é uma bênção que nos destes. Dá-nos a tua sabedoria para os trazer para ti todos os dias. No nome de Jesus te peço e te agradeço. Amém. Continuação do bom sábado a todos. Rapidamente, só para dizer aos irmãos que, tal como tem sido transmitido, neste momento, portanto, quem quiser trimensários terá que o fazer no site da publicadora Servir online, porque não é possível, por o novo sistema portanto, que nos impede de termos uma livraria nas igrejas, não é possível fazê-lo de outra forma, depois daqueles primeiro pedido que é feito, não é possível fazer de outra forma. Portanto, por favor, se alguém necessita ainda de trimensário, ou noutra altura, terá que o fazer sempre através portanto, do site da publicadora Servir, mesmo que peça para vir para a igreja, ele depois ser-lhe-á entregue na igreja, mas terão que fazer o pagamento no site. Muito obrigado.
A avó Brigitte gosta muito da sua casa na Alemanha. Os pais dela construíram a casa mesmo antes dela nascer. Era uma casa pequena. Tinha uma cozinha, um quarto grande e um quarto muito pequenino. Quando a avó Brigitte era pequena, ela dormia no quarto mais pequeno e os pais dormiam no quarto grande. Quando ela cresceu e se casou, ela e o marido não tinham muito dinheiro para comprar a sua própria casa. Por isso, eles ficaram no quarto grande e os pais mudaram-se para o quarto pequeno. Depois, Brigitte tornou-se mãe de 2 filhos. Agora havia 4 pessoas no quarto grande. Os pais, que agora eram os avós, continuavam a viver no quarto pequeno. Mal havia espaço para todos caberem na casa pequena. Passaram-se 3 anos e agora todos achavam que estava na hora de construir uma casa maior. Por isso, foram acrescentados mais 2 quartos à casa. A casa pequena tornou-se uma casa maior. Apesar de a casa ser maior, os quartos rapidamente ficaram cheios. Nasceram mais 2 crianças. E à medida que as crianças cresciam, a família precisava de mais espaço. Por isso, removeram o telhado da casa e construíram umas águas furtadas muito confortáveis, onde as crianças podiam dormir, no espaço entre o teto e o novo telhado. Todos gostavam do novo telhado. Os construtores prometeram que o telhado iria durar muitos e muitos anos. Passaram-se 20 anos e a casa assistiu a muitas mudanças. Os 4 filhos cresceram e mudaram-se para as suas casas. Brigitte ficou mais velha e tornou-se avó. A casa ficou mais velha e agora precisava de um novo telhado. O sol quente causou fissuras no telhado. Quando chovia ou nevava, a água entrava na casa. A avó Brigitte precisava desesperadamente de um novo telhado. Ela ficou a saber que o novo telhado custaria muito dinheiro. Por volta daquela altura, a avó Brigitte ouviu falar de um projeto missionário maravilhoso na igreja. Estavam a recolher dinheiro para falar às pessoas de outro país que Jesus estava prestes a voltar. A avó Brigitte queria muito dar dinheiro para o projeto missionário, mas, pensou ela, não posso dar o dinheiro porque precisamos de um novo telhado. Ela tinha de poupar dinheiro para comprar o seu novo telhado. Mesmo assim, a avó Brigitte queria contribuir para o projeto missionário. Ela pensou, Deus vai dar-me um novo telhado, mesmo que eu dê o meu dinheiro para o projeto missionário. E ela deu o seu dinheiro para o projeto missionário. Alguns dias mais tarde, chegou uma carta do governo alemão. Como a avó Brigitte se tinha reformado e já não trabalhava, o governo enviava dinheiro todos os meses para ajudá-la a comprar comida e outras coisas importantes. Mas esta era uma carta inesperada. A avó Brigitte abriu e leu. Descobrimos que temos de lhe fazer um pagamento adicional. Dentro da carta estava a quantia exata de dinheiro que ela precisava para o novo telhado. A avó Brigitte ficou tão feliz. Ela gosta imenso da sua casa na Alemanha e agora pode viver nela durante muitos anos. O dinheiro foi um grande milagre, diz a avó Brigitte. Agradeço a Deus por isso. Obrigada pela sua oferta do 13º sábado que se destinou a um projeto missionário na terra da avó Brigitte, na Alemanha, em 2020. A Alemanha enviou muitos missionários adventistas do 7º dia por todo o mundo e a sua oferta irá ajudar a enviar mais ao renovar o edifício principal da Academia Adventista, um lugar onde se formam novos missionários na Alemanha. Bom dia, bom sábado. Eu gosto muito de ver as caras dos irmãos e o vosso sorriso. A gente está a sorrir. Posso ver? Ah, assim é mais bonito. Quem é que está feliz por estar aqui esta manhã? Amém. Bem-vindos à Escola Sabatina. Esta semana nós vamos estar a orar pela família Bezerra. Eu vou pedir que se cheguem aqui à frente. Eu confesso que tenho alguma dificuldade em alguns nomes, principalmente de irmãos brasileiros. A Paula é o nome mais comum para mim. Então eu estou desde ontem a tentar fixar o nome deles, que os conheço muito bem, mas bem, portanto, aqui da igreja, não é? Mas eu vou passar a falar. Então temos aqui o Clevson, vê se eu não me engano, porque ao colocar as fotografias lá fora, o André veio ter comigo e disse assim, isto está mal.
Raquel, este nome não pertence a esta cara. Já trocaram, pronto. Então temos o Kenan, o Caian e a Paula é um nome mais comum. Vamos estar a orar por vocês. É muito interessante. Esta semana, quando eles me enviaram a descrição de cada um, eu disse assim, uau, eu não sabia que era uma família toda desportista. Eles gostam de surf e fazem surf assim, mas ok, sábado só os vejo tocar, têm um dom espetacular para a música, mas não sabia que eram todos voltados também para o desporto. Mas outras curiosidades vocês podem saber e conhecer lá fora, está bem, na árvore. Vamos estar a orar por vocês, que Deus vos abençoe. E esta semana tivemos alguém que fez anos, completou mais um ano de vida. Mas não foi mais um ano. Foram 100 anos. 100 anos. E eu vou chamar a irmã Ivone aqui à frente, porque a Escola Sabatina tem aqui umas flores para lhe oferecer. Irmã Ivone. Vejam a cara espetacular. Quem é que daria 100 anos a esta senhora? Nunca, nunca. Eles estão cá. Irmã Ivone, que Deus a abençoe muito. São umas florinhas. A irmã pertence ao grande jardim que Deus criou e que cuida de si todos os dias. Um beijinho grande de toda a igreja, com certeza, não é? Um beijinho para a irmã Ivone. Completou ontem 100 anos. Pode sentar. Ou quer passar a Escola Sabatina? Não. Muito bem. Esta semana a lição da Escola Sabatina vai ser passada em conjunto pelo nosso